Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Engrenagem. Estou de volta aqui trazendo mais um review de Game of Thrones. Dessa vez vamos falar sobre o 5º episódio da 7ª temporada, chamado Eastwatch. Então, bora lá pra gente comentar um pouquinho sobre o que aconteceu em mais um episódio. Então, roda a engrenagem! Aquele recadinho que já é de praxe aqui, né, para quem já está acompanhando, mas para quem está aqui pela primeira vez, vale a pena ressaltar que este vídeo contém spoilers. Se você não assistiu aí esse último episódio de Game of Thrones, né, o 5º da 7ª temporada, não assistiu o resto da série, enfim, não está em dia com Game of Thrones, saiba que este nosso vídeo contém spoilers. Então, fiquem aí avisados, sigam daqui para frente por sua própria conta e risco, beleza? Vamos então comentar aqui o 5º episódio da 7ª temporada de Game of Thrones, Eastwatch. Esse episódio que já começou ali, né, revelando quem de fato havia salvo o Jaime, né, coisa que todo mundo já estava ali ciente de quem seria, que é o Bronn, ver os dois ali sendo resgatados e tudo mais. E aí a gente já corta para uma cena onde mostra a Daenerys, né, um pouquinho antes o Jaime fala ali, tem um diálogo com o Bronn, falando que ele vai ter que ir contar pra Cersei ali e tal. E aí, em seguida, a gente vai cortar para uma cena da Daenerys. A Daenerys, ela tá ali, né, subjugando todos os sobreviventes do massacre que ela proporcionou ali, né, ao exército dos Lannisters. E dentre eles a gente tem os Tarly, né, no caso, o pai e o irmão do Sam. E os dois estão ali, né, junto com os soldados, e ela tá pedindo para que os soldados se ajoelhem para ela, ou a quem não quiser, que morra. E a Daenerys ali, ela, num ato que já meio que começa a mostrar sinais talvez da loucura, né, que era o que acometeu o pai dela, né, que deixou ele famoso por ser o rei louco ali, né, de cometer atrocidades contra as pessoas e tudo mais. A Daenerys, ela, num ato que remete a isso, ela fala para que eles se ajoelhem ou morram, e os caras não querem se ajoelhar, e ela simplesmente vai lá e passa fogo nos dois. E numa cena assim que foi sensacional de ver. A gente vê a todo momento ali o Tyrion tentando convencer ela. Ele fica um pouco preocupado, porque essa atitude da Daenerys, ela pode ser um pouco controversa, né? Porque uma rainha que quer chegar ali, se diz em prol dos pobres, do povo em si, e ela, na verdade, ela tá quase que querendo governar pelo medo ali, né? Porque ou o cara se ajoelha pra ela, ou então vai morrer. Então, esse ato da Daenerys, ele pode ser um pouco complicado, pode ser que rendam coisas aí no futuro em decorrência disso, né? Porque é um ato que o povo ali vai repercutir, né? Tipo, quem não seguir as ordens dela vai morrer, é isso que tá acontecendo. Eu acho que ela tá certa em até certo ponto de querer comandar, né? E meio que mostrar que ela não tá pra brincadeira, mas também é algo que pode ser preocupante pra Daenerys aí no decorrer aí dessa temporada e talvez da última temporada também. Voltando a falar do Jaime, ele volta para Porto Real e ele vai contar para Cersei, né, o que aconteceu. Ele fala que eles foram dizimados ali e tudo mais. E aí tem uma outra coisa interessante, que é o Jaime contando para Cersei que a Olenna foi a responsável pela morte do queridinho Joffrey, né? Ela custa ali um pouco acreditar, ela fala para ele que não e tal, e ele convence ela de que sim, é verdade, né? E quem matou ali foi a Olenna, ela que armou tudo ali pro Joffrey. A Cersei começa a mostrar, né, a ficar um pouco atordoada ali e tal, mas depois logo em seguida ela meio que passou e tudo mais. E a gente vê o Jaime também tentando convencer a irmã dele ali de que não seja talvez uma boa ideia enfrentar a Daenerys, porque a Daenerys, com os dragões e com o exército que ela tem dos Dothraki ali, vai ser difícil deles conseguirem fazer alguma coisa contra ela, porque ela tem muito mais poderio de guerra do que os Lannisters nesse momento. Então é uma atitude do Jaime em tentar apaziguar as coisas e propõe até um armistício ali, né, pra Cersei em relação a Daenerys, mas a Cersei tá um pouco irredutível até esse momento. Esse episódio foi marcado por alguns reencontros também, né? A gente vê o Ser Mormont, né, voltando pra Pedra do Dragão, encontrando a Daenerys, e a gente vê também o Gendry, que era o filho bastardo
do Robert Baratheon lá, e ele sendo reencontrado ali pelo Davos. Foram duas coisas interessantes que aconteceu. O Gendry, ele provavelmente vai ter um papel importante aí, né, porque ele se juntou aí ao grupo que vai... Eu já chego lá falando sobre essa missão suicida da galera aí. E o Ser Jorah Mormont também, né, os dois personagens foram introduzidos para darem sequência aí nessa parte da trama, então foram dois reencontros interessantes. O Gendry, eu confesso que eu acho que teve muita gente aí que também nem lembrava, né? O Gendry, ele apareceu lá no começo da série, teve toda a trama em cima dele, porque a Cersei não queria que descobrissem o filho bastardo do Robert, e ele tava, né, há muito tempo sumido da série, e agora eles resolveram trazer ele de volta, e numa cena interessante que faz uma alusão aí, né, ao Robert e ao Ned Stark, né, na hora que ele encontra, na verdade, né, o Gendry e o Jon Snow. E o Gendry vai usar o martelo, coisa que a gente sabia que o Robert usava, pelo menos nos livros é relatado que o Robert era um rei que usava martelo ao invés de espadas, e o Gendry, sendo filho dele, vai utilizar o martelo também. Isso foi interessante, eu gostei bastante dessa referência que teve neste episódio. Sobre o Jon Snow agora, vamos falar sobre o Jon Snow. Jon Snow, ele teve algumas coisas interessantes também aí, né? O Jon Snow, a gente viu ele pela primeira vez encostando num dragão, mostrando que ele tem uma certa conexão ali com o dragão, né? E outra coisa interessante sobre o Jon Snow é o fato do Sam, na verdade agora falando do Sam, né? Porque tava lá na cidadela, o Sam tá vasculhando alguns documentos, ele tá meio puto ali porque ele tenta convencer os mestres, né, do que tá acontecendo. Isso tudo devido a um corvo que o Bran enviou para a cidadela e enviou para outras pessoas, inclusive o Jon Snow, relatando que ele viu, né, o exército dos mortos-vivos ali do Rei da Noite se aproximando da muralha. O Bran, ele dispara esses corvos para várias pessoas, e um deles vai para a cidadela e ele tenta convencer de que eles precisam de ajuda. O Sam conversando ali com os mestres não querem acreditar nele, ele fica meio puto. E aí, né, na hora que ele tá naquele nervosismo dele, tem um fato que foi um dos pontos interessantes disso daí, que acaba passando muito despercebido. E se você não estava prestando atenção, não estava ligado nas teorias, talvez tenha passado batido esse ponto importante desse episódio. Porque nesse momento em que o Sam tá lá, junto com a Gilly, acho que é o nome dela, esqueci o nome da esposa dele, mas enfim, ela tá ali junto com ele, conversando, e ela vira pra ele e ela fala assim, o que é uma anulação? E o Sam fala, é quando alguém pede, né, que o casamento seja revogado e tal, não sei o que. E ela fala, que teve um príncipe aqui, o Rhaegar e tal, não sei o que. E o Sam meio que caga pra essa informação e não tá nem aí. Ele fala pra ela que não quer nem saber porque ele tá puto por conta do lance dos mestres lá. Só que isso é uma informação importante pro decorrer da série agora, né, que ele praticamente tá confirmando ali, ou pelo menos quase confirmando, a teoria de que o Jon Snow sim é um Targaryen, né? Essa teoria já vem aí se arrastando há um bom tempo, todo mundo começa... Aliás, já está praticamente confirmado de que ele é o filho da Lyanna, só que isso não foi contado para todo mundo, né? A gente viu nas temporadas passadas mostrando que era o Jon Snow, né? Aquela cena do bebê que troca e aparece o Jon Snow e tudo mais. E nesse ponto específico, seria a hora em que o Sam descobriria que ele poderia ser um Targaryen, ou pelo menos ele teria essa informação de que o Rhaegar teve um casamento anulado e ele posteriormente se casou com a Lyanna. Só que essa informação tá meio que perdida ali agora nas coisas do Sam, ele simplesmente deixou essa informação de lado, passou por cima dela, ele tem posse dela, mas ele não tem conhecimento. Agora, é interessante saber como que eles vão trabalhar isso, né? Pelo menos gera essa dúvida na nossa cabeça de saber como que eles vão trabalhar, como que vai chegar essa informação à tona agora, porque o Sam tem posse dela, mas não tem conhecimento, não sabe que ele tem essa informação ali. O Bran provavelmente sabe de alguma coisa. Agora, só ele contando pro Jon ou para outras pessoas, será que as pessoas vão acreditar? Talvez aí nesse ponto o Sam possa ir atrás dessa informação que ele tem ali, se ele se lembrar de alguma coisa, né? Outra coisa interessante sobre o Sam ainda é que a gente vê que no começo o pai e o irmão foram mortos pela Daenerys. E o Jon Snow, ele tá como aliado da Daenerys. E na hora que o Sam descobrir tudo isso, como é que será que o Sam vai se comportar em relação ao Jon Snow? Sabendo que o Jon apoia a mulher que matou o pai e o irmão dele. Será que o Sam vai simplesmente deixar pra lá? Será que o Sam vai se revoltar contra o Jon? É um ponto interessante, gerou ali também um ponto de interrogação na cabeça, pelo menos na minha cabeça, né, de saber como que ele vai se comportar daqui pra frente.
O Tyrion, ele acabou, né, como eu disse lá no começo do episódio, ficou ali meio contra a Daenerys também, as atitudes dela, ele não estava apoiando muito o que ela estava fazendo. E a gente vê que ele depois propõe uma solução um pouco menos violenta, né, para Daenerys, porque o Varys tem um diálogo com ele e fala que ele tem que fazer com que a Daenerys escute ele, para Daenerys não começar a surtar e começar a fazer umas loucuras por aí. E aí o Tyrion propõe, né, algo que possa deixar aí, dar um rumo diferente à história agora, porque a gente estava vendo o embate ali entre os Lannisters e a Daenerys, né, a guerra que tá cometendo todo mundo ali, só que ao mesmo tempo tem o Jon Snow preocupado com a galera lá do norte. E ele fala pra Daenerys ali que ele quer a ajuda dela, porque senão não vai ter mais nenhum lugar para eles guerrearem na hora que chegar o Rei da Noite. E aí o Tyrion, ele propõe, né, que já que a Cersei tá querendo ali, ele sabe que ele pode propor algo ali, meio que uma trégua entre a Cersei e a Daenerys, ele propõe que eles então possam ir até Porto Real e junto com o Jon Snow eles levem um morto, né, no caso um White Walker, para provar que sim, existe o tal do Rei da Noite e que eles precisam se unir para poder lutar contra esse rei antes de tentarem ali, né, saber quem vai ser o próximo a sentar no Trono de Ferro. Isso gera essa missão que eu disse lá atrás, que é uma missão suicida, que vai levar Jon Snow, Ser Jorah Mormont, o Gendry e mais uma galera para além da muralha de novo, na tentativa de capturar pelo menos um White Walker para trazer vivo. E isso com certeza não vai acabar bem, né? Tem uma galera que se reuniu ali, teve alguns encontros ali, como eu disse, né? Teve mais um reencontro que foi a galera da Irmandade Sem Bandeiras, né? Que eles acabaram simplesmente aparecendo do nada e estavam presos na muralha, eles foram capturados. E eles também se juntaram a essa missão aí junto com o Jon. Então no caso tá toda a galera ali da Irmandade se juntando com o Jon. E vamos ver, né? Eles simplesmente acabaram tendo esse encontro ali, ficou todo mundo junto e resolveram se unir em prol dessa missão suicida, né? Inclusive já repercutiu com alguns memes na internet da galera colocando lá o Esquadrão Suicida. Vamos ver, isso vai ser já tratado no próximo episódio. Últimos dois pontos que eu acho aí que valem a pena ser citados ainda desse episódio é que o Tyrion conseguiu ir até Porto Real, teve uma conversa com o Jaime e ele acaba expondo, né, o plano dele de trazer, né, um White Walker. Ele quer de fato provar para Cersei ali que existe alguma coisa. E aí, em consequência disso, a gente descobre que a Cersei já estava sabendo, o Jaime acaba indo contar para ela, e ela fala que ela já tem observado, ela estava sabendo de praticamente tudo. E ela usa ali uma artimanha que eu fiquei um pouco desconfiado se ela tá ou não tá realmente grávida. Ela diz ali pro Jaime que ela tá grávida, mas para mim ficou meio que duvidoso isso, dela tentar talvez trazer o Jaime ali, ela sentiu que estava perdendo o Jaime por conta de alguma coisa e ela tentar prender o Jaime dizendo que tá grávida. Eu não sei, a gente vai ter que esperar para descobrir se ela tá ou não grávida. Mas o fato é de que ela acaba nesse momento sendo um pouco mais tolerante e resolvendo aceitar, mas ela já tem planos para que ela aceite essa trégua com a Daenerys em prol dessa guerra do norte e tudo mais. Só que ela já tem planos ali para poder tentar destruir, tentar fazer alguma coisa contra a Daenerys e o seu exército logo em seguida. A Cersei não vai fazer uma coisa à toa, assim, ela não vai simplesmente se entregar de mão beijada para Daenerys. Alguma coisa vai sair daí. E o outro ponto é que lá em Winterfell a gente vê que a Arya e a Sansa, né, está criando uma certa tensão entre elas, né? A Arya, a gente vê que ela fica meio que contra a Sansa em algumas atitudes dela e tudo mais, e começa-se a criar uma tensão. E aí quem tá provendo essa tensão entre as duas, a gente descobre que é o Mindinho, e ele inclusive coloca, né, a tal carta lá dentro do colchão, onde a Arya descobre e tudo mais, e isso vai dar merda, e eu espero que dê merda pro Mindinho, porque ele merece, já tá merecendo, esse cara é um fela da mãe, e ele acaba colocando as duas contra ali, eu não sei, eu fiquei um pouco, sabe, tipo, me deixou meio, não sei se eu gostei muito dessa atitude das duas, porque eu já falo isso na minha conclusão final. Enfim, pra mim é um episódio que, sem dúvida, tá abaixo dos outros, né, dessa temporada, junto com o terceiro, que não foi o meu favorito até agora. Ele consegue estar no mesmo nível, talvez um pouquinho pior do que o terceiro episódio dessa temporada. Mas ele se salva ainda por ter várias coisas boas. Porém, tem algumas coisas na série que não me agradaram tanto, né? Algumas decisões de roteiro, decisões aí na forma como as coisas aconteceram que
que não sei, pra mim eu não consegui engolir muito bem. Uma delas é o fato que eu tava citando da Arya e da Sansa. Poxa, as duas passaram por tanta coisa, as duas viveram tanta coisa ali, né, pra chegar, ter esse reencontro, e depois a gente vê as duas meio que, né, tretando uma com a outra por conta de birrinha, tipo, parece muito briga de irmão mesmo, assim, que beleza, é aceitável quando você tem duas irmãs brigando, mas sabendo, né, de toda a situação, a Arya que passou por todo aquele treinamento e todas as outras coisas, ela deveria estar um pouco mais evoluída, né, nesse ponto, pra não querer arranjar encrenca com a irmã dela por conta dessas coisas, talvez tentar um diálogo mais aberto com a Sansa. Não sei, pode ser que isso aconteça e as duas se juntem contra o Mindinho. Mas essa foi uma decisão, por exemplo, que pra mim não me agradou do roteiro. E sem dúvida, uma coisa que tá fazendo muito mal pra série é esse ritmo acelerado, sabe? Essa coisa de colocar muita informação, muita coisa num episódio, fazer com que a trama não ande, mas sim deslanche, corra, né? Mas num ritmo muito acelerado, que faz com que as coisas não tenham um certo peso ali, entendeu? As viagens mesmo, cada hora você vê uma pessoa indo viajar para um canto, viajar para outro canto, e vai e volta muito rápido, e aí isso, para quem não tá atento, é uma coisa que pode, sabe, tipo, deixar a pessoa confusa, porque a pessoa não sabe quanto tempo se levou para fazer alguma coisa. Para quem tá mais antenado, a pessoa até releva, mas eu acho que a série nesse ponto ela precisava abranger mais o público em geral, sabe? Tentar ser um pouco mais didática nesse momento, falar, olha, tem uma viagem que vai acontecer, tipo, mostra um pouco dessa viagem num episódio, mostra a conclusão dela no outro, ou então não mostre tantas viagens, as coisas tipo, aconteçam de uma forma diferente, não sei, mas é uma coisa que tem me incomodado desde o início dessa temporada, o fato desse avanço muito rápido. Eu acho que isso é um ponto negativo de Game of Thrones nessa 7ª temporada até agora, porque você tem soluções ali muito banais, tipo, a própria Irmandade lá que tava num canto, você vê, desenvolve a história deles até certo momento, de repente os caras foram presos ali, apareceram ali capturados pela galera lá do Castelo Negro, eles estavam lá presos e tipo, meu, como que aconteceu tudo isso, entendeu? Certas coisas na série estão ficando sem explicação, e eu acho que são explicações que vão fazer falta ali, pelo menos no ritmo, pelo menos no andamento da história ali, elas poderiam ser mais bem explicadas, não simplesmente pegar e falar assim, eu quero esse grupo de personagens aqui junto com esse, então vamos lá, eu tiro ele daqui, coloco ele aqui, pronto, acabou, e não te dá uma explicação plausível sobre o que aconteceu. Então, pra mim, esse é um dos pontos mais negativos. Eu acho que nesse episódio a gente pode sentir muito disso, e isso pode fazer um mal tremendo pra série. Dito tudo isso, minha nota para este 5º episódio da 7ª temporada é de 3 engrenagens. Como eu disse, é um episódio que contou várias coisas, mas essas decisões, como eu disse, da Arya, essas ações de não mostrar o que aconteceu com o personagem aparecer aqui, aparecer ali, o fato de uma informação tão importante quanto essa do Jon Snow, ali, que tem a informação ali nos documentos do Sam e foi meio que jogada, várias outras coisinhas ali que você vai pegando ao longo de toda essa temporada, você percebe que ficaram meio mal explicadas. Eu acho que se tiver uma versão estendida desses episódios contando mais coisas, seria interessante, por exemplo. Mas é caso que a gente vê em filmes, né? Em série dificilmente a gente vai ver isso preenchendo as lacunas. Isso vai caber a nós. Mas eu acho que a série poderia tomar um pouco mais de cuidado. Ela teve tanto esmero durante essas outras 6 temporadas em explicar, em contar. Ninguém reclamava do ritmo do Game of Thrones ser tão lento assim, tipo, em mostrar as intrigas, mostrar certas coisas. Eu acho que é complicado quando você não desenvolve a história, mas quando você tem um ritmo lento, mas que a história se desenrola a partir nesses pontos, eu acho interessante. Eu acho que é uma coisa que tá faltando pra Game of Thrones nessa 7ª temporada. É isso! Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Lembrando que se você é novo aqui no canal, não é inscrito ainda, não deixe de se inscrever, é só clicar no botãozinho que está aqui embaixo, aqui no inscrever-se. Eu vou deixar também uma bolinha aí agora no final do vídeo, é só você clicar nessa bolinha para se inscrever. Aproveita também, dá uma olhada nos outros 2 vídeos que eu vou deixar também aqui no canto desse vídeo. Se você quiser conferir os outros reviews, outras coisas que a gente tem no nosso canal, só dá uma olhadinha também nos outros vídeos que a gente tem por aqui, beleza? E não deixe de seguir a gente também nas redes sociais, vou deixar todas elas listadas aqui na descrição desse vídeo, beleza? Um grande abraço e até mais, tchau, tchau!